Bens consumíveis e inconsumíveis. E essa classificação dos bens, ela se encontra no artigo 86 do Código Civil. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Inclusive aqui, no próprio dispositivo, nós encontramos a classificação, as espécies, na verdade, dos bens consumíveis. Então, o termo, inicialmente, destaco que os termos consumível e inconsumível, eles devem ser interpretados, eles devem ser entendidos no sentido econômico e não no sentido vulgar, costumeiro, viciado que nós temos de se consumir algo, entendeu? Então é no sentido econômico. Esses dois termos devem ser interpretados. Isso porque não existe nada no mundo, não existe no mundo algo que não tenha uma deterioração, uma alteração natural pelo uso. Então vamos lá, consumíveis. Então são aqueles bens, são os bens móveis em que o seu uso importa na destruição imediata, instantânea. Instantânea, essa é a palavra-chave, imediata, instantânea, da própria substância. Então, de modo geral, são aqueles bens que se destroem, então logo são usados, bem como aqueles, como o próprio dispositivo determina, são destinados à alienação. Então, os bens consumíveis, a palavra-chave, as duas palavras-chave, vamos assim dizer, são aqueles bens móveis em que o uso importa na destruição imediata, instantânea, da própria substância daquele bem. Existem duas espécies de bens consumíveis. Primeiro, os consumíveis de fato. Se é de fato, é porque realmente ocorre, acontece. Então, consumíveis de fato são os materiais ou naturalmente consumíveis. O exemplo tradicionalíssimo, surrado da doutrina, os alimentos são os bens consumíveis de fato. Já os consumíveis de direito são os juridicamente consumíveis. São aqueles destinados à alienação, ou seja, são os bens que estão, via de regra, postos à venda. Por exemplo, uma TV, um celular, uma roupa, tudo que está numa loja é consumível. E no momento em que ele é comprado, em que ele é adquirido, ele passa a ser inconsumível. E aí, pegando esse gancho, vamos para os bens inconsumíveis. Então, inconsumíveis são aqueles bens, são os que permitem um uso contínuo, sem prejuízo do seu perecimento, ou seja, da sua destruição progressiva, natural, de modo a permitir o aproveitamento das utilidades desse bem sem violação à sua integridade. Então, os bens inconsumíveis, eles possuem um desgaste natural com o tempo, um consumo natural pelo uso. A diferenciação entre bens consumíveis e inconsumíveis tem como um norte, né, para você se pegar, para você se definir, para você diferenciar, tem como norte a durabilidade. Exemplo também tradicional, um carro, um automóvel, uma moto, ele é um bem que vai se deteriorando com o tempo. Observações finais. Existem bens que, devido às suas características e destino que deram a eles, eles podem se tornar consumíveis e inconsumíveis. Por exemplo, um livro. Um livro numa prateleira de uma livraria, ele é consumível. Você vai lá e adquire ele. Mas esse mesmo livro, em uma biblioteca, ele é inconsumível. Porque ali ele está para ser lido, utilizado, usado, conservado e vai se desgastando com o tempo e devolvido à prateleira da biblioteca. Segunda observação, podem inclusive as partes pactuarem em um bem que é consumível, de fato, ele se tornar inconsumível. Por exemplo, uma garrafa de bebida que será colocada em exposição e deve ser devolvida. E por fim, não devemos confundir bens consumíveis com fungíveis.
Essa confusão sempre ocorre, costumeiramente ocorre, pelo fato de que, no geral, de modo geral, os bens consumíveis são ao mesmo tempo fungíveis, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, dinheiro, alimento, bebidas e etc.